Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos os boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. No século XVIII, quando se enfraquecia a monarquia e começava a ganhar o corpo e a mente do povo a ideia da revolução contra a aristocracia, grandes filósofos começaram a tentar mudar a concepção de poder. Como vai ficar o poder agora que não tem só um rei que julga, que executa e que faz as leis? Então apareceu um grande filósofo chamado Montesquieu, utilizando inclusive ideias de Locke e de outros filósofos, e pensou em dividir a sociedade de tal maneira que organizasse o poder político assim. Haveria um executivo para fazer as coisas, um legislativo para criar as leis e um judiciário para julgar a aplicação das leis. Isso não foi assim em todo lugar, né? Já antes, com a monarquia, em vários países já funcionava um judiciário. Meio capenga, meio influenciado pelo rei, não queria muito desagradar o rei de plantão, parece até coisa de hoje, né? Então, mas já existia. No Brasil, o judiciário foi assim, o judiciário já existia em Portugal, existiu no Brasil, inclusive na Bahia, né? Que foi criado em 1609, né? Existiu 400 anos, né? O judiciário. E então, esse judiciário já atuava, mesmo havendo a monarquia, com debilidades, com problemas e tal, né? Com tráfico de influência, mas existia. E o legislativo passou a existir também durante a monarquia, né? Foi com a chamada independência do Brasil, ainda existiu a monarquia e já funcionava, a partir de 1824, uma Câmara, né? Uma Assembleia, canhestras, com poder moderador e tal, etc. Mas existiu durante o processo da monarquia, e quando vem a chamada República, aí sim que foi a prefiguração do que dizia Montesquieu, né? Disso muito mais atrás, aí no século XVIII. Então nós pegamos sempre a coisa atrás no Brasil, para trás, né? Então, o que Montesquieu disse em 1748, naquele livro célebre, O Espírito das Leis, parece muito bonito realmente. Qual era o objetivo de Montesquieu? Montesquieu queria enfraquecer a aristocracia e enfraquecer uma figura central da monarquia, do rei. Então, aqueles poderes que eram concentrados neles, ele dividia em torno dessas instituições. A instituição do judiciário, a instituição do legislativo, e caberia ao executivo, mesmo ainda com poder, muito mais fazer as coisas que seriam definidos em outro âmbito e não mais no âmbito da monarquia. 3 grandes princípios marcavam a ideia de Montesquieu. Primeira coisa era a ideia da constitucionalidade. Então, a partir daquele momento, o rei, o monarca, ou qualquer soberano, ou qualquer instituição, teria de se reger por um conjunto de leis, pela chamada democracia, pela constitucionalidade. Então, havia uma Constituição que definiria como deveria a sociedade ser organizada e quais os direitos e deveres daquela sociedade. Um segundo item que Montesquieu pensou foi a ideia do equilíbrio. Ora, segundo ele, com poderes distintos e com, de preferência, sendo nomeado e sendo indicado e sendo eleito para esses diversos poderes, grupos diferentes, ele esperava uma noção de equilíbrio, de disputa permanente entre as diversas partes, que asseguraria diversidade e
à democracia. E um terceiro item, que seria fundamental para o funcionamento desses três momentos, vamos dizer assim, essas três instituições, executivo, legislativo e judiciário, que seria a independência dos poderes, a absoluta separação dos poderes. Quer dizer, cada poder desse seria autônomo para poder exercer as suas competências. Depois de Montesquieu, e no século XIX, o que a gente viu foi o mais diverso gama de casuísmos. Então, por exemplo, cada país utilizava as ideias de Montesquieu de como interessava. Então, criaram o chamado veto, onde o monarca ou o primeiro-ministro tinha direito a veto no judiciário e no legislativo. Criaram o voto de proprietários. O voto, para chegar a ser universal, Ave Maria. Foi uma coisa que durou séculos. Então, primeiro se lutou para reduzir o número de propriedades, a extensão da propriedade, ou extensão de recursos, de dinheiro, que precisava ter alguém para votar. Depois começou a se aprovar listas de votantes, depois aumentar essas listas, até depois de muita luta, alguns no século XIX, mesmo assim com limitação, por exemplo, do voto da mulher, a mulher só vai votar no Brasil no século XX, por exemplo. E o voto realmente extensivo ao analfabeto, extensivo a todo o setor da população, é bem adiantado no século XX, que é conseguido. Bem, o que é que a gente pode dizer hoje, a validade das ideias de Montesquieu? Existem realmente só três poderes? Ora, Montesquieu vai me desculpar, mas hoje nossas ideias não estão com muito pouca coisa, estão com nada. Na verdade, hoje, onde é que fica a igreja, que se constituiu enquanto poder? Onde é que ficam as forças armadas, que foi se construindo cada vez mais com um poder determinante na sociedade? Onde é que fica o poder dos empresários, o grande poder econômico, que é capaz de alterar, confundir e corromper todas as instituições? E, por último, onde é que fica o tráfico e o submundo das drogas, o submundo do crime, que também tem poder de mudar uma série de aspectos do próprio judiciário, do próprio sistema prisional e até influir determinantemente em quem é eleito para o parlamento? Então, de lá para cá, eu posso dizer que os três poderes, a chamada teoria dos três poderes, que teve tanta influência num determinado momento na história da sociedade, particularmente no século XVIII, e ainda beirando aí, entrando pelo século XIX, influenciou o mundo todo, hoje em dia é uma pálida herança da nossa falsa república e na nossa falsa democracia. Se gritar, pega ladrão.